Então vamos lá para saber como que é o nome da estação espacial. Essa aqui é uma estação turística que é coberta por vegetação alienígena. Vamos ver. 42. 42. Soberania Nova. Posto avançado da Polícia Militar Imperial. Lança drones de patrulha a cada 10 minutos. Acho que eu vou pegar só o nome. Ou não. Acho que eu devia ter tirado mais específico, né? Deixa eu editar aqui. Porque eu quero deixar claro. Vamos fazer assim, ó. De estação turística coberta por vegetação alienígena que cresceu demais. Em vez de estação espacial e tirar isso também. Vamos ver. Aí eu vou considerar o que eu já rolei, 42. Então, por algum motivo ele criou até o 36. Aí do 41 ao 66 ele fala para combinar. Então exemplo aqui de estufa de Éden prata. Seria a combinação de sardinhas suspensas de Éden prata com celestial véspera. Bom, então vamos rolar 2 vezes e tentar combinar. Se insistir sair mais de 36, eu pego só um. Eu dou um jeito, né? 12 e 24. 12 e 24 tem, né? Então seria domínio de clorofila prime com cúpula tropical Photon X. Aí como eu poderia combinar esses nomes? Seria domínio Photon X. As plantas absorveram os neons dos antigos hotéis, brilhando em tons de roxo, rosa e roxo. As estufas de lazer romperam e a mata modificada tomou os decks VIP. Vamos por cúpula de clorofila prime. Esse vai ser o nome. Aí, ó, mais uma tabela. Para planeta, para nome para planeta, mundo com meia insetoide, sem superfície visível, apenas bilhões de túneis cavados por feras quilométricas. Para batizar esse mundo horripilante. Deixa eu ver que jeito que ele gerou essa tabela. Ela gera até o 36, olha que filho da mãe. Isso é preguiça. Vamos ver o que tá aqui. 33. Vazio subterrâneo 0x. Isso é um 0x ou um UX? Mapas são inúteis aqui. A IA da sua nave vai dar erro tentando processar tantas rotas tridimensionais. Agora vamos rolar para como é o nome do laboratório de engenharia genética proibido. Vamos rolar um D66. 25.
25. Centro de Genômica Sintética, focado na criação de inteligências biológicas, cérebros cultivados em laboratório para controlar naves. Cérebros cultivados em laboratório para controlar naves. Interessante. Focar na criação de inteligência biológica. Não podia ser inteligência artificial? Mas beleza. Vou colocar laboratório de engenharia. Aqui. Centro de Genômica Sintética. 2 pontos. Aliás, pontos não, aqui fica em parênteses. Não, na verdade, esse aqui fica aqui nos parênteses. Esse aqui. Esse trecho aqui é explicando o que é o Centro de Genômica Sintética. Vai ficar tudo igual. Vamos fazer o seguinte agora, vamos rolar os nomes desses possíveis alvos e os sobrenomes. Então, do primeiro alvo, o nome 41. 41 é Kael. Kael. Aqui mesmo, alvo Kael. Kael, sobrenome. Vamos lá. Sobrenome ou alcunha. 34. Kyle Gunner. Kyle Gunner. A gente joga para depois. Que seria requisito, né? Mas depois a gente vê isso. Kyle Gunner. Do alvo 2. Vamos ver o nome do alvo 2. Primeiro nome. 43. Atualizado aqui. Aqui, nomes. Como que foi? 43. 43 é... Orion também. Que nem o protagonista. Do que? Só faltava da Skywalker também. Não tem problema ter o mesmo nome, né? 46. Sobrenome 46. Sobrenomes e alcunhas. 46. Rust. Orion Rust. Nome legal também. Orion Rust. Do alvo 3. 35. 35. Castor. Castor do que?
34. É o sobrenome agora, né? Que deu 34. 34, Gunner também. Deve ser irmão do outro. Qual o outro que é Gunner também? Kael e Castor Gunner. Esse Orion Rust aqui pode ser a pessoa que eu fui clonado, né? Posso ser clone dele. Pensou? Agora vamos rolar aqui nessas tabelas, nessas colunas de destaque, característica e distância. E fizemos com JaxFlux. Primeiro, o alvo 1, destaque 6. Destaque dele é lugar. Destaque, lugar, característica 5. Amigável. Lugar amigável e a distância 2. Distância próximo. Próximo, né? O alvo 2. Vamos rolando tudo, depois eu vejo. Alvo 2. 4. Grupo. Destaque grupo. 5. Característica amigável também. E distância 4. Distância 4 aqui seria a vista. A vista seria mais próximo do que esse próximo. A vista, mas dá pra ver olho nu, talvez. Acho que podemos interpretar. O alvo 3 falta, né? 5. Ser. Característica 4. É grandioso também. Grandioso e distância. Vai dar rolado também. Tudo que nem um JaxFlux. Distância 2. Não, deu próximo. Então, eu coloquei aqui informações do alvo 1. Quero saber mais sobre cada alvo, né? E coloquei aqui, deixa eu ver, combina essas informações, é a mesma coisa que eu fiz com o JaxFlux, só que mudei com que eu rolei para o Kyle Gunner. Porque ele é considerado amigável, porque o destaque dele é o lugar, como ele está próximo de mim e porque ele é a minha caça. Eu coloquei aqui cria tabelas 1D66 porque não tinha criado, ele tinha só organizado as informações. Então vamos jogar primeiro. Porque Kyle Gunner é minha caça. D66. 31. 31. Desertor militar que roubou sementes bioluminescentes. Será que eu rolo 3 vezes para essa tabela? Bom, 31. 12. Desertor militar que roubou sementes bioluminescentes. Aí depois foi 12. Ele sabe demais sobre os esquemas de biotecnologia da cúpula. E cobrança de favor porque 54.
contratante deve intervir militarmente para te salvar no futuro. Bom, vamos ver. Porque ele é considerado amigável. Não é um monstro hostil à primeira vista. Ele é carismático, o que torna a aproximação mais fácil e a execução mais fria. Vamos rolar então por coluna, né? 51. 51. Velho conhecido. Age como se vocês fossem velhos amigos de boteco. Faceta amigável de caruga. Agora porque como ele reage à minha presença? Ele, né? 14. 14 te recebe com um sorriso achando que você é mais um turista VIP. Ele age como nós fôssemos amigos de boteco, mas não, porque é o jeito dele, né? Não como ele não me conhece, né? Aliás, ele age com todos assim, né? Essa é a faceta dele, né? O perigo por trás da simpatia. 22. 22 é a segunda opção, né? Tem uma coisa que eu vou rolar um D6 só. Tá por dezembro aqui. Ele usa a conversa para mapear suas fraquezas psicológicas. Uma terceira tabela, o destaque do lugar, cúpula de clorofila prime e perigos. O ambiente moldou o alvo. O setor VIP de alta segurança foi engolido pela mata alienígena bioluminescente, gerando riscos mecânicos fatais. Tem 3 tabelas aqui, ó. 3 colunas, aliás. O cenário, decks VIP ocupados. Sobrecarga estática nos íons, risco de plasma e anomalias na vegetação neon. Vamos por coluna. 54 é o penúltimo. Ele pontos VIP transformados em uma selva vertical intransponível. Esse é o cenário que é o destaque, né? Agora, sobre o risco de plasma. Sobrecarga estática dos íons. 56. 56. Armas térmicas superaquecem instantaneamente, queimando as mãos. E sobre anomalias da vegetação neon. Vai ser o penúltimo. Não, 35. Nessa reta aqui. Piscinas. Raízes que se movem lentamente para prender quem ficar parado. Então, interessante. Acho que eu vou usar tudo disso. Bom, sei lá. Proximidade espacial. Como ele está próximo de você. Você não precisa cruzar a galáxia. O alvo está a uma curta distância de caminhada ou elevador de onde você está agora. Não faz sentido. Porque é uma estação espacial. E nesse momento eu tô na cascata. Onde que eu tô mesmo? Submundo da Catarata Estelar. Capital do diretório Quanta. Tá aqui. Distância atual. Ponto de entrada mais próximo. E o que te separa de Kyle Gunner nesse exato momento. Vamos ver se faz sentido. 53. 105. Escondido nas galerias técnicas logo abaixo dos seus pés. Galerias técnicas logo abaixo dos seus pés.
Mas pode ser mais pra frente da história, né? Posso ter me deslocado até onde ele tá, né? Segunda coluna. 62. Uma janela quebrada que dá acesso direto ao deck VIP, isso é? Ponto de entrada mais próximo. Interessante. Uma janela quebrada que dá acesso direto ao deck VIP. Mas lembrando que a próxima cena é de interação, né? Então vamos com calma aí o que eu vou aproveitar. O que te separa de Kyle Gunner nesse exato momento? 36. 36. 36. Uma cortina densa de fumaça de esporos que impede a visão direta. Aviso de campo. Devido à anomalia de sobrecarga estática nos rios, o uso de armamento balístico convencional, pólvoras, projéteis sólidos ou armas brancas é altamente recomendado para este setor. O armas brancas é altamente recomendado para esse setor. Guarde o plasma se não quiser perder os dedos. Interessante essa. Bom, vou criar agora a tabela para o alvo 2. Então, agora eu fiz a mesma coisa com Orion Rust, que é o alvo 2. Substituindo as informações aqui, né? O dele é grupo, à vista e amigável também, isso eu não mudei. E gerou aqui as tabelas da mesma forma, né? Cenários e as ameaças. Vou saber que o dele é grupo, né? Era o grupo de Orion Rust, beleza. O que eu mudei aqui do outro é a cobrança de favor. Aí eu coloquei no passado. Não como se o meu pagamento fosse uma cobrança de favor, assim. Eu estava cobrando favor, que eu acho que faz mais sentido. Então eu coloquei no passado e coloquei que o contratante já interviu militarmente para me salvar, te salvar, né? Porque parece como se fosse uma mensagem, te salvar no passado. Então eu vou rolar do alvo 2, depois do alvo 3 e depois gerar imagens. Aí sim eu escolho um, mas estou pressionado a escolher o Castor Gunner, né? Que é mais interessante a recompensa. 900 mais o dobro por vivo, né? Vou rolar agora o mesmo esquema, né? Detalhes do alvo. A cabeça de Orion vale 1.500 créditos na condição de apenas morto. O motivo envolve o segredo oculto da região. A espionagem contra o diretório Quanta. Esse aqui tinha saído do negócio de espionagem, né? Segredo oculto, a estação de escuta espionando o diretório Quanta. Ah, faz sentido. Por isso que foi citado o diretório Quanta aqui. E onde que ele está escondido? No vazio subterrâneo. O mundo come. Esse é o que está no mundo alienígena. Vou rolar já detalhes do alvo. Detalhes de Orion Rust. 64. 64. Um espião duplo pego no fogo cruzado corporativo. Um espião duplo pego no fogo cruzado corporativo. Razão do contrato apenas morto. Nem o outro, né? Apenas morto. E 3. 23. É esse aqui, né? Está vendendo os dados confidenciais do diretório para facções rivais. Esse daqui, destino dos 1.500 de recompensa, sua motivação. Esse aqui não vou usar, mas vou rolar só pela zoeira. D66. 56.
56. Comprar munição especializada e blindagem para seu traje. Blindagem seria armadura, né? Munição especializada. Bom, tabela 2. O paradoxo do destaque e característica. O grupo e o amigável. Orion Rust não está sozinho, ele lidera ou faz parte de um grupo no subsolo. Apesar de ser sua caça mortal, ele age de forma surpreendente e amigável. No subsolo, esse é qual mesmo? Esse é o local, vazio subterrâneo, mundo comum insetoide. Estação de escuta. Esse é do mundo suspeito, né? Tá bom, vamos rolar agora. O que é o grupo de Orion Rust? 45. 45 aqui. Mineradores ilegais, operários que operam nas sombras dos túneis. Agora, por que ele age de forma amigável? A última opção. 66. 66. Ele brinca sobre o valor da própria cabeça e te convida para jogar cartas. E o perigo de hesitar diante da simpatia. 33. 33. O grupo compartilha uma mente colmeia cibernética. Se ele morrer, todos sabem. Se ele morrer, é alertado na hora para todo mundo. Todos os operários ilegais. Mineradores ilegais. Tabela 6. O cenário e as ameaças. Vazio subterrâneo 0x. E drones. Sem superfície, sem mapas, bilhões de túneis cavados por feras colossais, onde a IA da sua nave falha e patrulhas de drones sucateados caçam intrusos. O caos dos túneis tridimensionais. A última opção, 60. Abismos onde pontes de sucata conectam as estações de sucata. Abismos onde pontes de sucata conectam as estações de sucata. Patrulha de drones sucateados. Essa informação sobre 46. 46. Drones tanque, obsoletos que detonam em uma explosão de estilhaços. Um drone robusto, então. Drones tanque. A última dessa tabela, impacto do erro da IA na nave. 34. 34. A bússola digital gira aleatoriamente devido ao magnetismo do núcleo. A bússola digital gira aleatoriamente devido ao magnetismo do núcleo. Tabela 4. Proximidade imediata. Como ele está à vista. Não há onde se esconder. Orion Rust está exatamente na sua linha de visão nesse exato segundo. O confronto começou. Na verdade é cena de interação, mas beleza. Onde ele está posicionado à vista. Não necessariamente eu vou usar todas essas informações. Né? 41. 41 encostado em um drone desativado, bebendo em um cantil. Nossa, tá formando na minha cabeça essas
Tá bem ambientado. O que ele está fazendo agora? O bebê nunca tive. 23. Ele tá acenando. 23. Acenando amigavelmente para você enquanto fuma um cigarro eletrônico. Janela de ação tática. 45. 45. Ele sabe quem você é. A postura amigável é um blefe para ver quem atira antes. Sabe quem é você. A postura amigável é um blefe para ver quem atira antes. Conselho prático. Os drones antigos na área atacam quem não tem um código de acesso. Se o tiroteio começar, use os corpos do grupo, interessante, de Orion ou a própria estação de escuta como cobertura. A IA da sua nave não vai te ajudar a sair daqui. Memorize o caminho de volta visualmente. Então, aqui eu coloquei sobre o terceiro alvo, né, que é o Castor Gunner, ou Castor Gunner. Legal que ele tem o mesmo destaque e a característica do que o Jax Flux, né? E o contrato dele é o dobro por view, né? Aqui ele mandou como o contrato estipula dobro por vídeo, sua recompensa base de 900 créditos subirá para 1.800 se você conseguir capturá-lo com vida. No entanto, o destaque dele é um ser com características grandiosas. Não, peraí. Aí você juntou tudo, né? Destaque é ser, característica grandiosa. Bom, isso vai afetar muito, né? Onde que eu tava? O que significa que o transporte de extração não será nada simples. Transporte de extração. O alvo e o contrato. Porque o Castor Gunner era a caça. Esta tabela detalha quem é o alvo, porque há um prêmio pela sua cabeça e o peso da recompensa viva, 1.800 créditos. Identidade da caça. Vamos ver. 35. Uma inteligência artificial biológica projetada para controlar cruzadores de guerra que escapou. E não é... Ele é uma criatura, uma inteligência biológica. Interessante. Por que o querem vivo? Porque 24. Segunda opção aí. Suas memórias contêm as rotas de navegação de toda a frota do diretório. Destino do dinheiro da recompensa. Ele vai mais pela zoeira, né? Dá pra adaptar. 34. 34. Quitar as taxas alfandegárias de um novo chassi de nave de combate. Tabela 2. O destaque do ser e a característica grandiosa. O destaque do alvo não é um lugar ou um grupo, mas a sua própria natureza como um ser. Ele exala uma presença grandiosa, quase divina ou monumental, que intimida quem se aproxima. A natureza do ser, Castor Gunner. 53. 53 é o penúltimo. Um ser cibernético cercado por projeções holográficas de suas mentes paralelas. Sinistro.
manifestando a sua grandiosidade. A primeira opção, né? Ele fala com uma voz polifônica que reverba pelas paredes do centro. Polifônica é que parece ser várias vozes, né? O desafio para capturá-lo vivo. A segunda opção. Ele consegue prever seus movimentos físicos lendo as correntes de ar. Próxima tabela. Os laboratórios e seus perigos. Centro de Genômica Sintética. As defesas do laboratório proibido estão ativas. A armadilha de pulso gravitacional e o vazamento radioativo recente mudam as regras do combate. O setor do Centro de Genômica. Vamos ver. A última opção. O Santuário Central de Cultivo de Inteligências de Naves. Efeito da armadilha de pulso gravitacional. Como que ela funciona? Opa. Segunda opção. Você é puxado lateralmente em direção às paredes com espinhos pontiagudos. Nossa, parecendo um chefão final. O perigo do vazamento radioativo recente. (35). Acho que é essa reta aqui, né? O gerador quebrado emite pulsos térmicos que queimam sensores. Tabela 4. Proximidade espacial. Como ele está próximo de você. Castor Gunner está no mesmo complexo de salas. Você consegue ouvir a pulsação dos sistemas biológicos dele. A caçada está nos metros finais. Localização atual. Próximo. Vamos. Localização atual. Ponto de abordagem. Obstáculo imediato entre vocês. Vamos ver. Localização. 31. Conectado aos cabos centrais no teto da sala à frente. Nossa, que cara sinistro, mano. Parecendo um Brainiac. Tá conectado aos cabos centrais no teto da sala à frente. Ponto de abordagem. Por onde que eu posso entrar? 33. 33, segunda coluna. Uma escotilha de ventilação técnica, não térmica. É uma escotilha de ventilação técnica que sai acima dele. Mas já está preso ao teto. Fica mais perto ainda. O obstáculo imediato entre vocês. 26. Segunda opção. O vidro precisa ser quebrado, mas isso ativará os alarmes. Então tem um vidro entre nós. Diretriz de captura. Lembre-se de fixar suas botas magnéticas nas superfícies se a armadilha gravitacional for acionada. Para levar Castor Gunner vivo, mire nas articulações mecânicas ou use armas de choque e redes de concentração de polímeros. Evite disparos no tórax ou na cabeça, onde os núcleos biológicos estão instalados. Que? Usem armas de choque e redes de concentração de polímeros. Ative disparos no tórax ou na cabeça, onde os núcleos biológicos estão instalados. Sinistro, né? Bom, então eu anotei todos sobre os 3 alvos que eu tenho, né? Serão as 3 opções. Aqui ele gerou. Eu também criei gerei as imagens, né? Esse daqui, por exemplo, é o Kyle Gunner.
o Orion Rust e o Castor Gunner. Eu escolho esse terceiro alvo. Nem pareceu muito monstruoso, né? Bom, aí o que eu vou fazer? Agora é uma cena 2. Cena 2, hein? Aqui, oferta de nova caçada recebida. Orion Voidwalker, escolhe o alvo 3, Castor Gunner. Cena de interação. Agora eu vou fazer a rolagem dessa interação. Imagino que essa cena de interação seja com algum superior meu, né, sobre essa oferta de caçada. Cena... Rolagem de interação, 1d6 por nível de reputação. 1d6, se eu tivesse mais reputação, mas eu não tenho nada de reputação. Eu vou rolar um d6 então. D6. Lá vai. 5. Interpretação. Conseguiu apenas parte do que queria. Com concessões ou... Conseguiu o que queria, mas haverá repercussões no futuro. Vamos rolar um D12. Para a primeira opção ou para a segunda. Consegui apenas o que queria, mas com concessões. Conseguiu o que queria, mas haverá repercussões no futuro. Vamos ver. Vamos rolar primeiro. 6. 6 acho que é... Então, 6 é não mas. Não mas. Aqui nesse caso seria a primeira opção, mas. Então seria conseguiu apenas parte do que queria, com concessões. Mas. Vou copiar isso daqui. E colocar mas. Mas. Tá, então como ficou? O prompt ficou assim. Cena 2, oferta de nova caçada recebida. Orion Voidwalker, escolhe o alvo 3, Castor Gunner. Cena de interação, rolagem de interação. Orion Voidwalker conseguiu apenas parte do que eu queria, com concessões, mas... cria uma tabela para esse resultado, o que aconteceu. Aí... Ele mandou aqui está o desdobramento da cena de negociação. Como você obteve um sucesso parcial com concessões, a tabela abaixo detalha as ramificações desse resultado para a captura de Castor Gunner no Centro de Genômica Sintética. Aí ele fez essa tabela aqui, só que ele não numerou. Aqui temos quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se eu rolar 6, eu vou ter que dar me virar, né? Então vamos rolar. Agora não sei se eu rolo por coluna. Vamos rolar aqui o que Orion Voidwalker conseguiu. Eu vou rolar D66. Bom, vou fazer D66, mas o que vai valer é o vermelho, o dado vermelho, né? Valendo 46 opção. 1, 2, 3, 4. Código de desativação parcial. Você obtém um bypass temporário, que pode desligar a armadilha de pulso gravitacional por exatamente 30 segundos. Isso aqui eu consegui, o Orion conseguiu. Com o diretório Quanto, imagino eu, né, que é o meu contratante. A concessão ou o preço a pagar.
Rolar. 6. Vou rolar de novo. 6 de novo. Vamos considerar o 5 ali do... Não, vou rolar de novo, vamos ver. Vou considerar o 1 do branco ali. Então, o primeiro, margem de lucro reduzida. O custo do aluguel do equipamento será descontado diretamente do prêmio final. Se você falhar em trazê-lo vivo, a dívida consome quase toda a recompensa base. Que dureza, hein? Se você falhar em trazê-lo vivo, você não trazer ele vivo, né? Impacto imediato na missão. Primeira opção. O contratante envia um código de liberação para um armário de carga próximo ao laboratório. Beleza, vou pegar essas informações. Aqui ele mandou também o que aconteceu na cena. Orion Voidwalker pressionou o intermediário do diretório Quanta na mesa de holograma. Ele conseguiu extrair vantagens cruciais para a caçada. Afinal, capturar uma inteligência biológica capaz de prever correntes de ar e que controla cruzadores de guerra não é um trabalho para amadores. No entanto, o submundo não dá nada de graça. O contratante sorriu para trás da máscara respiratória e amarrou o acordo a termos estritos. Orion terá as ferramentas e as rotas necessárias para chegar até a escotilha técnica acima de Castor, mas operará com uma coleira curta, um cronômetro apertado e o risco iminente de ver seus lucros destinados ao novo chassi de nave evaporarem em multas operacionais se cometer qualquer deslize. O vidro blindado do santuário central está logo à frente, e o eco de voz polifônica de Castor já começa a fazer os painéis de ventilação vibrarem. É hora de agir. Como você pretende abordar a escotilha acima dele? Agora, eu vou copiar e vou pedir um diálogo ainda. Que nem eu fiz com o Jax Flux. Acho que eu vou fazer isso. Já volto. Então, eu coloquei aqui o prompt. Eu lembrei ele que o Castor Gunner está num esconderijo no espaço. E que esse esconderijo no espaço é o centro de genômica sintética, né, o laboratório. Eu coloquei tudo que eu rolei naquela rolagem que eu fiz antes. E aquele texto que veio depois, o que aconteceu na cena. Aí eu coloquei, cria uma tabela 1D66 para diálogo deles. Aí ele criou essa tabela aqui. Eu acho que essa tabela aqui dá certo só rolar em linha, né? Não adianta rolar as colunas. Então eu vou rolar só uma vez. Já vai sair tudo aqui. Aqui está a tabela para detalhar o tenso diálogo de negociação na mesa de holograma entre Orion Voidwalker e o intermediário do diretório Quanta, refletindo o ganho do bypass de 30 segundos, a perda da margem de lucro por conta do equipamento alugado e o clima de desconfiança mútua. O diálogo na mesa de holograma. Então vamos rolar aqui. Valendo. Acho que é a última opção. 65. Eu quebro o vidro blindado e caio direto em cima dele, mas preciso de um pulso gravitacional. Eu preciso que o pulso gravitacional esteja desativado no segundo exato do impacto. O sincronizador foi enviado para o seu HUD. Você tem uma janela de 30 segundos antes para que a gravidade empurre você contra as paredes pontiagudas.
O rifle neural está esperando no armário de carga. Lembre-se, qualquer dano colateral ao laboratório será deduzido, acho que quer dizer reduzido, né? Do prêmio vivo de $1.800. Aqui está como usar a tabela para ditar as palavras exatas que foram trocadas antes de Orion desconectar o holograma. Carregue o rifle de suspensão neural no armário de carga e se posicionar acima da escotilha técnica de ventilação. Beleza. Então, coloquei aqui o diálogo deles e virei essa imagem aqui, ó. Fica parecendo um robô de Mortal Kombat. Esse é o intermediário do diretório Quanta. Agora vai ser a cena 3. Detalhes específicos ou secretos da caçada são recebidos. E eu vou rolar aqui o ato 1 ainda, né? Vou rolar um D6 para saber o tipo de cena. Vou rolar só um D6. Ato 1. 2, 3 e já. 4. Então vai ser uma cena de interação também. Tá mais fácil de rolar a interação porque é o ato 1. Você vê os outros atos, vai ter mais ação depois. Então, detalhes específicos ou secretos da caçada são recebidos. Detalhes específicos ou secretos? Vou rolar aqui um D12. 1. Acho que tem um E, né? Primeira opção, E. Não. Mas na verdade, a primeira opção, E. Então ó. Detalhes específicos e reticências. E é uma cena de interação também. Aliás, detalhes específicos da caçada são recebidos. Não secretos. Só. Bom, vocês entenderam. Então, coloquei aqui Orion Voidwalker conseguiu o que queria. Cria uma tabela para esse resultado, o que aconteceu. Que nem eu fiz na outra cena, né? Aí ele mandou aqui. Aqui está o desdobramento da sua próxima cena. Desta vez, com uma rolagem de sucesso total. Orion Voidwalker conseguiu exatamente o que queria. Do intermediário do diretório Quanta. Garantindo uma vantagem limpa e sem as amarras ou multas contratuais anteriores para a captura de Castor Gunner. Tabela de resultados, sucesso total, contrato Castor Gunner. Aqui tem as colunas. O que Orion Voidwalker conseguiu, o impacto tático na missão e a vantagem absoluta. Vou rolar agora Vou tentar rolar por coluna aqui, não li exatamente. Tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Vou pedir para fazer de novo. Fazer assim, eu crio uma tabela. Editar. Crio uma tabela, um D66. Ele esquece. Para esse resultado, o que aconteceu? Atualizar. Com este resultado de sucesso total, Orion Voidwalker conseguiu exatamente o que queria, sem precisar ceder às exigências abusivas do intermediário. Ele jogou duro, usou as alavancas certas na mesa de holograma e garantiu termos perfeitos para caçar Castor Gunner. Aqui está uma tabela 1D66 detalhando o que aconteceu e as vantagens absolutas
que você conquistou para esta invasão no Centro de Genômica Sintética. Sucesso total da negociação, na negociação. Contrato Castor Gunner. O que Orion Voidwalker conquistou? O que mudou no contrato, sem concessões? E impacto imediato na invasão. 11, 21, 31, 41, 51, 61, beleza. O que Orion Voidwalker conquistou? Valendo. A primeira opção. Bypass gravitacional estendido. O código temporário foi modificado. Em vez de apenas 30 segundos, você ganha 60 segundos inteiros de desativação de armadilha de pulso gravitacional. O que mudou no contrato, sem concessões? Valendo. 42. 42 é o antepenúltimo. 42 aqui. Invisibilidade contra o ser. Castor Gunner perde temporariamente a capacidade de prever seus movimentos. Prever seus movimentos físicos através do deslocamento do ar. Impacto imediato na invasão. Vou lá. 31. Seus testes para mirar nas articulações ou usar o rifle de supressão neural ignoram qualquer penalidade baseada no esmagador do ambiente. Vou lá um D12 porque tem um ou aí, né? Seus testes para mirar nas articulações. Vamos por rolar aqui. D12. Seus testes para mirar nas articulações ou usar o rifle de supressão neural ignoram qualquer penalidade baseada. Vamos rolar um D12, vamos ver. Primeira opção, a segunda. Segunda E. Sim E, né? Sim E. Mas aqui nessa tabela de duas opções seria segunda opção E. Seus testes para usar o rifle de supressão neural ignoram qualquer penalidade baseada no som esmagador do ambiente e... Eu vou anotar tudo isso. Eu não sei se eu li essa parte aqui. O que aconteceu na cena. Na mesa de holograma, a postura de Orion Voidwalker foi implacável, diante dos seus argumentos técnicos e da sua reputação inquestionável. O intermediário do diretório Quanta recuou. O brilho azul das telas holográficas refletiu a mudança nos termos do contrato, à medida que os bloqueios corporativos caíam um a um. Sem taxas ocultas, sem coleira curta, Orion desconectou o holograma, sabendo que tinha virado o jogo a seu favor. O armário de carga 4B abriu com um clique suave, revelando o rifle de supressão neural totalmente carregado, e os códigos de bypass estendidos piscando em verde no seu HUD. Lá embaixo, através das frestas da escotilha de ventilação, Castor Gunner continua flutuando, cercado por suas mentes holográficas paralelas, e alheio ao fato de que o caçador agora detém todas as cartas na manga. Aqui eu tinha mudado, né? Seus testes para usar o rifle de supressão neural ignoram qualquer penalidade baseada no som esmagador do ambiente e agora. Aqui está a tabela. Ela reflete a postura implacável de Orion Voidwalker, dominando a negociação. Forçando o intermediário do diretório Quanta a ceder o bypass estendido por 60 segundos. O gel de invisibilidade barométrica e a calibração acústica contra a voz polifônica, sem nenhuma concessão ou taxa oculta. O diálogo de domínio absoluto da mesa de holograma. Isso aqui eu vou rolar em linha, né, que nem eu fiz no outro, né? O que Orion Voidwalker diz, garantindo sucesso. Mia. Valendo.
A última opção. Desconectando em 3 segundos ou os códigos de bypass de 60 segundos piscam na minha tela sem taxas ocultas. Ou o Castle Gunner apodrece nesse laboratório. Aí ele fala de uma maneira... Desconectando em 3 segundos. Ele ameaça de desconectar a conversa, né? Desconectando em 3 segundos, ou os códigos BPS de 60 segundos piscam na minha tela sem taxas ocultas, ou o Castor Gunner apodrece nesse laboratório. Aí, a resposta é encurralada do intermediário. Espere, não desligue, os parâmetros foram modificados. Você tem controle total da gravidade local por 1 minuto e invisibilidade aérea. Aí a confirmação das vantagens no HUD. O sistema. Protocolo de invasão perfeita. Parâmetros aceitos. Alvo alheio ameaça. Janela de abordagem aberta acima da escotilha. O que acontece a seguir? Com o fim do diálogo e o silêncio restabelecido na mesa de holograma, a interface de Orion brilha inteiramente em verde. O armário 4B se abre, entregando a vantagem tática definitiva. O caçador agora se posiciona na escotilha de ventilação técnica, olhando para baixo, pronto para iniciar os 60 segundos que mudarão o destino de Castor Gunner. Assim a gente encerra a cena 3. Eu pedi para criar essa imagem aqui. Eu ainda mandei as imagens para fazer no mesmo estilo, mas ele fugiu um pouco do estilo. Falei pra... Primeiro ele fez o meu personagem aqui mais largatão ainda. Ele parece um dragão, né? Mandei assim, cria uma imagem de Orion Voidwalker dominando a negociação com o intermediário do diretório Quanta na mesa de holograma. Mantém o estilo e a aparência dos personagens das imagens. Só que os dois seriam hologramas aí, né? Não estariam no mesmo ambiente como tá aqui. Vamos fazer a cena 4. Então, na cena 4, o protagonista consulta um mentor ou especialista. Então, Orion Voidwalker consulta um mentor ou especialista. Eu vou jogar aqui um D12. Saber se é um mentor ou um especialista. Valendo. 11. Sim, a segunda opção. Então, Orion Voidwalker consulta um especialista. E eu vou ter que rolar agora qual o tipo da cena. Deixa eu ver aqui como base a outra cena. Rolagem, aí tinha rolado interação e a rolagem da interação, né? Vamos ver qual é o tipo da cena. Nessa tabela aqui do ato 1. Eu vou rolar 1d6 para saber o tipo da cena. Valendo. 5, acho que é a interação de novo, né? É uma cena de interação de novo. Vocês veem aqui que é mais fácil a interação mesmo. Nos outros atos já tem mais ação. Ação e tiroteio. Então vai ser mais uma cena de interação onde Orion Voidwalker consulta um mentor especialista. E eu já vou rolar o resultado. 1d6 nessa outra tabela aqui. Valendo. 2. 2 é ruim. O resultado foi o oposto do que o protagonista queria ou esperava. Ou inicia-se um tiroteio ainda. Como esse ou aqui tá em negrito. Então vou rolar um D12 para esse ou aqui, que tá em negrito.
Aí se saiu o primeiro, eu rolo aqui se é o que eu queria. Não, eu queria esperar a mesma coisa, né? Tá, então vou rolar um D12. E se for 6 ou mais, vai ser iniciar um tiroteio. Valendo. 12, então tiroteio e alguma coisa. Que é 12, né? Nessa tabela. Em vez de ser sim e, seria a segunda opção e. Então inicia um tiroteio e... Vamos ver. Então eu coloquei aqui... Inicia-se um tiroteio e cria uma tabela no D66 para esse resultado, o que aconteceu. A situação escalou da pior forma possível. Em vez de obter informações limpas com o especialista, para refinar a invasão ao Centro de Genômica Sintética, a conversa azedou e o som de tiros ecoou pelo local. Aqui está uma tabela detalhando como esse tiroteio começou, o caos que se instalou e como isso afeta os preparativos de Orion Voidwalker. O especialista, o início do tiroteio. Então parece que isso foi pessoalmente, né? Não foi em holograma, né? Senão não ia começar um tiroteio assim, né? Vou rolar um D66 para saber quem é o especialista, como o tiroteio começou e o caos no cenário caos no cenário e o impacto tático. Eu acho que eu posso rolar por coluna. Vamos ver. Primeiro, quem é o especialista? Valendo. 35. A terceira opção é um hacker dissidente. Um hacker dissidente caçado pelo diretório, escondido em um covil de servidores ilegais. Um hacker dissidente caçado pelo diretório, escondido em um covil de servidores ilegais. Servidor no sentido de computadores, né? Escondido em um covil de servidores ilegais. Como como o tiroteio começou? Vou rolar de novo. 42. Ele tentou dopar Orion. Ele tentou dopar Orion para vender suas escamas de réptil no mercado negro. Orion percebeu e sacou a arma. Ah, vai ficar uma bagunça, porque para ser por linha quero aloprar mesmo. O caos no cenário impacto tático. 42. Agora continua nessa linha aqui. O laboratório médico virou uma zona de guerra. Tanques de sedativo estouraram, criando uma névoa que nubla a visão. Eu vou anotar. E depois a gente rola como o que aconteceu nesse tiro. Eu não sei se eu já li essa parte aqui. Como prosseguir na cena. Escolha o role, o destino de Orion Voidwalker. O elemento surpresa que ele conseguiu na negociação com o intermediário ainda está de pé para a invasão principal, mas esse tiroteio inesperado pode custar munição, escudos ou tempo precioso antes de chegar até a escotilha técnica acima de Castor Gunner. Como Orion vai reagir a este disparo? Então, anotei aqui, coloquei o nome do Orion aqui, só que aqui fala: esse tiroteio inesperado pode custar munição, escudos ou tempo precioso. Eu vou rolar um D12. Só que aí são 3 opções. De 1 a 4 é uma coisa. Bom, vamos rolar.
1 a 4, de 5 a 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12. Vamos deduzir. 6. Segunda opção. De 1 a 4. De 1 a 2 seria a primeira opção. E 3 e 4 seria a primeira opção. 3 e 4, 5 e 6 seria... Não, mas tem Mas também, né? Então não vamos considerar nem E, nem Mas, nem nada. É a segunda opção. Então pode custar escudos. Pode custar escudos. Escudos. O ano de... mas o tiroteio inesperado pode custar escudos antes de chegar até a escutia técnica acima de Castor Gunner. Beleza, eu vou pegar tudo isso aí. E então, mandei todo esse prompt aqui, né, do que tinha rolado na tabela anterior. E coloquei aqui, crie tabelas 1D66. Eu tirei esse negócio de uma tabela, porque tá ficando muito apertado uma tabela só. Cria tabelas 1D66 para o diálogo deles, que nem foi nas cenas anteriores, né? E o que aconteceu antes do tiroteio. Aqui cortou a palavra aqui. Aqui estão as tabelas detalhando o que aconteceu momentos antes do primeiro disparo. E o diálogo tenso entre Orion Voidwalker e o especialista traidor. Misturando o ambiente de servidores ilegais com a tradição médica improvisada. O que aconteceu antes? Esta tabela detalha os preparativos do hacker dissidente para dopar Orion sob o pretexto de analisar os dados de Castor Gunner e o momento exato em que a farsa caiu. Nessa tabela aqui tem o pretexto do especialista, a tentativa de dopagem e o sinal de alerta, como o Orion percebeu. Então vamos rolar primeiro o pretexto do especialista. Valendo. 33. Solicitou que Orion ficasse imóvel enquanto um scanner de teto limpava a estática do seu traje de combate. Agora a tentativa de dopagem. Valendo. 41. A tentativa de dopagem. O gel continha agentes químicos paralisantes de absorção rápida através das fendas da armadura. O gel continha agentes químicos paralisantes de absorção rápida através das fendas da armadura. O gel? Mas ele fala que é um... É porque era pra rolar por linha, né? Mas... Quer ver o caos, né? O sinal de alerta, como o Orion percebeu. 56. 56, o penúltimo. O reflexo das telas de servidores mostrou o hacker puxando uma seringa industrial. Uma seringa industrial cromada pelas costas. Aí tem mais tabelas aqui. O diálogo tenso. As palavras trocadas na penumbra de covil. Essa aqui não vai rolar em linha, tá? As palavras trocadas na penumbra do covil de servidores antes de Orion sacar seu armamento pesado e os tanques dissuasivos estourarem. O que o hacker dissidente disse disfarçando. Bom, o que ele disse, a resposta implacável de Orion e o clímax. Só.
32. Beba isso, vai impedir que a voz polifônica daquela inteligência biológica derreta seus tímpanos lá dentro. Eu já resolvi o áudio com o diretório. Você está tentando resolver com a sua própria dívida com a minha carne. Eu já resolvi o áudio com o diretório. Você está tentando resolver a sua própria dívida com a minha carne. Orion joga o copo na cara do hacker e saca a metralhadora. O primeiro ricochete rasga um tubo de sedativo. O que mais que temos aqui? O início do caos. Assim que as máscaras caíram, Orion sacou sua arma principal. O ambiente controlado de servidores virou um inferno de estilhaços. Os disparos erráticos do hacker e a resposta pesada de Orion estouraram os tanques de sedativo cirúrgico, pressurizados dispostos nas laterais do covil. Uma névoa branca, densa e fria começou a jorrar dos tubos partidos, nublando instantaneamente as luzes verdes dos computadores, reduzindo a visibilidade a quase zero. Os exautores tentam sugar o gás, mas a velocidade do vazamento é maior. Orion precisa acabar com isso rápido antes que seus escudos cedam ou o sedativo comece a afetar suas reações através das fendas da armadura. Como você pretende se mover nessa névoa? Tá, eu coloquei aqui em poucas palavras o que aconteceu entre a cena 3 e a cena 4. Eu achei que foi muito. Mudou muito de uma vez. Aí eu copiei essa parte aqui, ó. E coloquei aqui. Onde que eu coloquei? Aqui no comecinho. Antes de invadir o centro de genômica, foi. Esqueci de colocar o nome aqui. Orion. Antes de invadir o centro de genômica, a Orion foi até o covil de um hacker dissidente para obter informações extras. Aí teve a traição desse hacker, né? Tentou dopar ele para conseguir as escamas. Agora vai ser... O que falta aqui agora é a rolagem do tiroteio, né? Como que funciona? Vai ser... Vou rolar 3d6 e pegar o melhor resultado. Aqui, a rolagem de tiroteio. Então, vou 3d6 e pego o melhor resultado. Acho que é isso, né? 2, 3 e já. 6. Melhor resultado. Então, o que acontece? Todos os inimigos foram derrotados. Ignore outros resultados. Nessa parte, aqui. O pretexto do especialista, a tentativa de dopagem, o sinal de alerta, as falas deles, o que aconteceu antes do tiroteio. Eu coloquei que todos os inimigos foram derrotados, ignore outros resultados. Essa parte ignora outros resultados não era para ter tirado, né? Crie uma tabela, um D66 para o que crie tabelas um D66 para o que aconteceu. Para esse resultado, o que aconteceu. Então, aí, com base na sua rolagem de vitória absoluta, todos os inimigos do covil foram eliminados. Orion Voidwalker não apenas sobreviveu à traição, como limpou a área com precisão cirúrgica. Apesar da névoa de sedativo que tomava o laboratório, apesar da névoa de sedativo que tomava o laboratório. Aqui está as tabelas detalhando a execução do hacker, o destino dos capangas / sistemas de defesa e os espólios, espólio é recompensas, né? Que você garantiu antes de partir para o centro de genômica sintética. E aí o próximo ato é realmente, né? Aí sim, no próximo vídeo eu vou invadir o centro de genômica. A execução tática. Essa tabela detalha o momento em que Ori Voidwalker transformou a névoa
em sua aliada e eliminou as ameaças na sala. O destino do hacker. Vamos rolar um D66. Valendo. A última opção aí, 65. 65. O hacker tentou implorar pela vida de joelhos, mas foi fuzilado sem qualquer hesitação. Caramba, que violência. O destino dos capangas ou das defesas. Valendo. 43. 1, 2, 3, 4. Né? Os atiradores da facção rival foram eliminados por ricochetes calculados nas paredes de metal. O golpe final de Orion. Valendo. A penúltima opção, 51. 51. Orion descarregou o resto do pente da metralhadora no peito do hacker, garantindo o óbito. Isso porque ele estava de joelhos, né? O que eu tinha rolado mesmo? Ele tentou implorar pela vida dele, mas foi fuzilado sem qualquer hesitação. Orion tem piedade, não. Os spoilers de guerra que Orion extraiu do Covil. Embora o tiroteio tenha sido um imprevisto, a vitória total garantiu que Orion não saísse de mãos vazias. Ele extraiu os dados à força antes que os servidores queimassem. Dados recuperados sobre Castor Gunner. Vamos ver o que ele conseguiu. 41. 41. O código de reprogramação de emergência que força Castor a entrar em modo de hibernação. Interessante. Equipamentos ou recursos coletados. Equipamento ou recursos coletados. Valendo. 44. 44. Um injetor médico com antídoto universal. Útil contra o vazamento radioativo. O injetor. Então a seringa que faz o Orion não sofrer os efeitos da radiação, né? Um impacto na próxima cena, no centro de genômica. O que isso vai impactar? Valendo. A última opção é 62. A invisibilidade barométrica que você ganhou no diretório agora é 100% infalível. O que aconteceu após o último disparo? O silêncio voltou ao covil dos servidores, o silêncio voltou ao covil dos servidores, quebrado apenas pelo chiado do gás de sedativo terminando de vazar e pelo gotejar de sangue no chão de grade vazada. Orion Voidwalker permaneceu imóvel por um segundo, seus olhos avermelhados brilhando através da névoa espessa, enquanto o HUD confirmava nenhuma assinatura de vida inimiga restante. Sem perder tempo, ele caminhou até o terminal central do hacker moribundo, com as garras firmes no teclado. Orion forçou o download dos dados brutos sobre Castor Gunner, direto para o seu bracelete tático antes que as placas de circuito queimassem por completo. O traidor tentou transformá-lo em mercadoria de mercado negro, mas acabou servindo apenas como um degrau sangrento para o sucesso do contrato. Orion guardou a metralhadora fumegante, limpou o fluido médico de suas escamas e pegou o elevador de carga em direção ao centro de genômica sintética. A escotilha de ventilação técnica está esperando por ele, e agora, com os dados roubados do hacker e as concessões arrancadas do diretório Quanta, o caçador está perfeitamente armado para o abate. Beleza, eu vou juntar essas informações. Vou ver se eu preciso de mais alguma
Acho que é só isso e depois uma imagem, né, para encerrar. Então, eu tava tentando criar a imagem aqui, não tava aceitando, acho que tava achando muito violento, né? Mas eu achava que era porque tava muito pesada a conversa, tava muito comprida, né? Aí eu criei outra conversa aqui. Aí ele não tava tentando criar, eu pedi para fazer no estilo pixel art, né? Para ver se ele aceitava. Ele criou uma imagem nada a ver. Aí eu coloquei mais o contexto, né? Mesmo ele, como era outra conversa, ele não lembrou como que era o personagem. Criou essa imagem nada a ver, eu mandei a imagem do personagem, mandei o contexto, aí criou essa imagem aqui. Aí eu já salvei a imagem aqui, coloquei aqui na anotação. Agora a gente continua no próximo vídeo. Acho que daqui 2 vídeos a gente continua com o ato 2, que aí sim vamos invadir o laboratório.